Deus ou que se achava filho de Deus. Depois ele passa pela mão de Pilatos. Pilatos, um homem que era temido pela sociedade, temido pelos judeus, mas Pilatos não encontra pecado nele, não encontra mancha, não encontra nada que pudesse condenar, e ele fala isso, esse homem, ele é um homem santo, puro, não tem o que eu possa condenar ele. E aí o povo começa a gritar, crucifica, crucifica, queremos a crucificação. Ele vai para a mão de Herodes, no terceiro julgamento. Na mão de Herodes ele vira objeto de zombaria, ele vira objeto de escárnio. Os soldados romanos zombam dele, as pessoas afrontam ele. A Bíblia diz que Herodes manda prender ele por uma noite. O soldado espanca Jesus, coloca ele no poste, dá mais de 400 cortes sobre o teu corpo. Foi um sofrimento aquela noite. Pela madrugada, bem de manhã, eles colocam uma capa sobre o seu couro, sobre o seu corpo, isso é 2 da manhã mais ou menos. Coloca uma capa, coloca um espinho sobre a sua cabeça, uma coroa de espinho de 16 centímetros. Pega uma estaca e bate sobre essa coroa, e essa estaca finca sobre a cabeça de Jesus. Jesus vai sentir dores que eu e você não conseguiríamos sentir por nada, mas ele sentiu como ovelha, como levada ao matadouro, em silêncio, calado, não gemeu, não reclamou. Pela manhã, os soldados romanos vão lá ver ele, o sangue já tinha secado, a capa já estava montada na pele, toda esmiuçada, toda cortada. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço forte do Senhor, quando você vai ver ele desenhando ali o homem que estava sofrendo, ele estava vindo Jesus na cruz, todo desfigurado, todo arrebentado. Por isso que ele fala, era sem parecer, sem formosura. Como é que alguém que está sendo espancado 2 dias é bonito? Ele sofreu aquilo que nós não conseguiríamos. E os soldados romanos, para entregar para Pilatos novamente, puxa a capa que está sobre o seu corpo. Todos os cortes abrem de uma só vez. As dores que ele sentiu ao ser espancado, ele sente novamente quando os cortes se abrem. Ele é levado para a mão de Pilatos. No último dia, próximo à sexta-feira. E Pilatos novamente fala, não tem como crucificar, ele não tem nada que lhe aponte. E o povo grita, crucifique, crucifique. Tira ele e crucifica. Ele está se dizendo rei dos judeus. Começa uma conspiração. Até que Pilatos lava as mãos e fala, eu não tenho parte com este homem, leva. Diz a Bíblia Sagrada que havia um homem chamado Barrabás. Ele estava pronto para ser condenado. Barrabás, ele era alguns centímetros maior do que Jesus. A cruz já estava preparada para ele. Ele era um zelote que se armou contra o Estado romano, matou um soldado romano, e por causa disso ele foi preso. Ele estava pronto, mas no dia da Páscoa, ou melhor, próximo da Páscoa, havia um costume dos romanos, soltar uma pessoa por bondade. E Pilatos lembra disso e fala, vamos soltar Jesus, está na cultura de vocês. E o povo grita, não, mas crucificam, solta Barrabás. Eles preferiram o bandido do que a Jesus. Jesus, quando Barrabás é solto, Jesus ele vai andar numa via chamada Via Dolorosa, que pega da casa de Pilatos, passa pelo portão final de Jerusalém e sobe para um local chamado Caveira, ou melhor, Gólgota. Gólgota, ele é o Monte das Caveiras, ele é igual uma caveira, literalmente, fica do lado de fora de Jerusalém, das portas de Jerusalém, chama Porta das Ovelhas. Jesus, ele vai andar 500 metros, com uma haste sobre os seus ombros, que é aquela parte do meio, não ela toda, somente a do meio. A que ficava na vertical, ficava lá no monte, e a haste era carregada, e ele vai pegar um peso que não é dele. Imagina para um homem que está sendo apanhado por 3 dias, sem comer, sem beber, carregar algo que não é dele. Só para você ter ideia do tamanho do sofrimento, ele deixa aquilo cair por 3 vezes. E os soldados romanos batem nele e faz ele levantar. Chegando perto da caveira, a Bíblia vai dizer que ele cai pela 3ª vez. Os soldados romanos constrangem um homem chamado Simão Cirineu
para poder carregar a cruz. Era um judeu que morava na Etiópia, um judeu negro da sinagoga da Etiópia. Ele vai pegar e vai ajudar Jesus a carregar a cruz e chegar até o monte. E quando ele chega lá naquele monte, vai começar a acontecer algo extraordinário. Ele está ali sofrendo, quando está próximo da sua morte, um soldado romano vem e molha a sua boca porque ele estava com sede. E na verdade não era água, era vinagre. Para quem não sabe, o vinagre ele é anestésico. Era para ele poder viver um pouco mais. Mas quando ele molha a boca com vinagre amargo, ele fala: Senhor, cumpri. Eu entrego a ti o meu espírito. E aqui eu começo a pregar. Vem o soldado romano por maldade com uma lança e finca no lado esquerdo dele, entre a costela e os rins, sem quebrar nenhum osso. E a Bíblia fala que espirra do corpo dele sangue e água. Esse sangue ele molha o rosto do soldado todo, e esse sangue fica jorrando sobre a cruz e caindo sobre a terra. Aqui eu entro no que Deus colocou no meu coração para eu poder estar pregando para os irmãos esta noite: sangue e água. Em Zacarias, no capítulo 13, vai dizer algo extraordinário. Em Zacarias vai dizer algo extraordinário. Vai dizer que naquele tempo, para se purificar o ser humano, era necessário sangue e água, para tirar a maldade do ser humano, para tirar a imundícia. Os judeus, para poder fazer a oferta, para poder fazer o sacrifício, precisava do sangue e precisava da água. A água era para limpar toda a imundícia do ser humano, tirar tudo que não prestava da vida do ser humano, para poder arrancar tudo que não tinha. Só para você ter uma ideia, quando Moisés ele faz o tabernáculo e ele vai consagrar os utensílios do tabernáculo, ele pega uma água pura e ele começa a jogar sobre todo os utensílios. Por quê? Porque ele estava tirando toda a impureza que havia sobre aqueles utensílios, que havia sobre aquela casa, para poder ficar purificado. Toda vez que ia ter sacrifício naquele ambiente, ele vinha mais cedo como sacerdote, e ele jogava água, ele limpava, ele lavava as mãos do sacerdote com água, para que pudesse purificar por completo. Ele vai dizer a Bíblia Sagrada em Hebreus no capítulo 9, no versículo 22, que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com água e sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário aquele soldado, inconscientemente, ele não estava tendo consciência nenhuma do que ele estava fazendo, furar Jesus ao lado, mesmo depois da morte, para que jorrasse sangue e água. Você sabe muito bem que o nosso corpo ele tem uma enfermeira que ela pode explicar melhor do que eu, mais de 80% de água, e dentro do sangue ainda tem água misturada no meio dele. Quando Jesus é furado dali do lado, depois de morto, que sai sangue e água, tem algo profético acontecendo ali naquele lugar. Quando o sangue de Jesus e a água espirra sobre o soldado romano, era Deus dizendo: agora sim, a purificação vai começar sobre a humanidade. Quando a água ela é espirrada sobre aquele soldado romano, era Deus dizendo: agora sim, eu vou arrancar toda a imundícia da humanidade. Eu vim aqui essa manhã muito rápido nessa palavra para poder falar para a igreja que tem sangue e água sendo jorrada sobre esse lugar nesta noite. Você vai carregar a cruz, porque faz parte. Jesus mandou pegar a cruz em seguida, mas você vai carregar a cruz com sangue e água sobre a tua cabeça. Sangue para te purificar dos seus pecados e água para arrancar toda a imundícia. Nessa manhã Deus preparou esse culto para que você entenda que Ele morreu, mas Ele deixou sangue para te purificar de todo pecado. Ele deixou água para arrancar todas as imundícias dos nossos corpos. A água que espirrou, que jorrou para a humanidade, ela está aqui nesse lugar, nesta noite, tirando toda a imundícia. Água que tira toda a imundícia, e a imundícia que aponta para os maus pensamentos, a imundícia que aponta para os maus desígnios da sua mente, os maus desígnios dos nossos corações. Os nossos corações, ele é maldoso,
por natureza. Os nossos corações são perversos por natureza. Nós pensamos coisas que não devíamos pensar. Nós falamos coisas que estão cheias do coração. Nós irritamos as pessoas. Nós somos irritados pelas pessoas. E isso impregna em nossas vidas. Tampa a nossa mente, nos deixa amargo, nos deixa angustiado. Às vezes nos deixa de uma maneira de não pedir perdão, de não ter coragem de pedir perdão. Porque eu pedi à igreja para pedir perdão. Porque desde quando você se preparou para vir para a ceia, a água já estava jorrando para tirar toda a imundícia da tua vida. A água já estava jorrando para tirar todo o sentimento que não presta do nosso coração. Esta manhã Deus está tirando toda a armadura através da água do Espírito Santo. Essa manhã Deus está tirando toda a angústia através da água do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está tirando tudo que não presta do seu coração e da sua mente. Se você acredita, comece a adorar essa manhã, para que a água tire tudo que não presta. Não tem aquele pecado de estimação. Nasci assim, vou morrer assim. Quem nunca já falou isso? Quer dizer o que, Jonathan? Isso é imundícia. Verdade. E a água está descendo hoje para tirar isso do seu coração. Eu vou repetir isso daqui para você dar glória. A água do Espírito está tirando a amargura, ressentimento, o orgulho, a avareza, a angústia. A água do Espírito está levando você por completo para que você participe nesse momento precioso, sem nada no seu coração, sem nada na sua mente. Enquanto eu prego, Jesus está dizendo: Jonathan, os meus que já foram crucificados na cruz do Calvário comigo, está recebendo água do Espírito para ser purificado essa manhã, nesse momento. Olha isso. Os sacerdotes, quando eles iam ofertar, o que eles faziam? Eles trocavam a vestimenta. Eles estavam com uma vestimenta. Quando chegava o momento do sacrifício, eles trocavam a vestimenta, colocavam uma veste branca. E antes de colocar, eles lavavam o seu corpo todinho. Cada espaço do corpo tinha que ter água que passava e limpava tudo. Eles colocavam vestes brancas do sacrifício. E depois de colocar as vestes brancas, ele ia para o sacrifício. E quando eles chegavam para poder sacrificar, ele pegava o animal que ia ser ofertado. E quando ele pegava esse animal que ia ser ofertado, que o povo trazia para poder ofertar, e eles mesmos iam ofertar, eles cortavam a jugular do animal, colocavam de cabeça para baixo e aspergia aquele sangue sobre o altar, sobre as pessoas que estavam sendo sacrificadas, e depois eles jogavam sobre si mesmo. Mas qual o sentido de Jonathan de entrar com uma veste branca e sair com as vestes sujas, aparentemente sujas? Aquilo era um mundo espiritual dizendo que após Deus arrancar toda a imundícia, Ele vai manifestar o seu sangue. Em Isaías, no capítulo 66, se não me falha a memória, algum deles, 66 ou 63, vai dizer assim: Jesus, ele chegando lá no lugar chamado Edom Bosra, e ele vai gritar, o anjo que está do lado de fora vai gritar: quem é você que está vindo? Eu sou o homem que veio da batalha, que veio da peleja, que veio da guerra, que veio da batalha na humanidade. E o anjo vai gritar do lado de fora, vai dizendo assim: mas por que as suas vestes estão sujas de sangue? Ele vai dizer assim: é porque esse sangue eu ganhei para os meus amigos e para os meus irmãos na terra. Era Jesus dizendo: o sangue que está sobre a minha vida jorrando agora, ele vai trazer perdão para a humanidade. Enquanto a água tira a imundícia, o perdão desce por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele é tão poderoso que ele tem poder para perdoar pecados da humanidade. Quando o homem prostra o teu joelho no chão, pode ter cometido o que for, se ele virar e falar: Senhor, me perdoa por meio do sangue de Jesus Cristo, de imediato o sangue de Jesus Cristo desce para perdoar aquele homem. Quando aquele sangue jorrou lá na cruz das costelas de
E eu vim essa manhã para poder dizer para esta igreja que além dele arrancar toda a imundícia das nossas vidas, ele está derramando sangue sobre a nossa cabeça, ele está derramando sangue sobre as nossas vidas, ele está perdoando os nossos pecados, ele está perdoando as nossas iniquidades. Se você acredita que o sangue de Jesus Cristo perdoa pecado, levante a tua mão para adorar a Ele, levante a tua mão, aleluia. Nessa noite tem uma fonte jorrando dentro dessa igreja, essa fonte está jorrando para perdoar pecado, essa fonte está jorrando para tirar a imundícia. Receba esta manhã. Estou sentindo a presença dele. Porque o sangue de Jesus nos redime de todo o pecado. Em Efésios 7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas. O sangue de Jesus Cristo está redimindo as nossas ofensas essa noite. O sangue de Jesus Cristo está tirando os seus pecados. Melhor nessa manhã, perdão. O sangue de Jesus Cristo está tirando os seus pecados essa manhã. Não importa o que você cometeu até agora, se você é servo de Deus que está recebendo essa palavra, tem sangue perdoando você esta manhã, tem sangue te purificando esta manhã. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda a iniquidade. O sangue de Jesus Cristo, além de nos purificar, ele nos dá acesso à presença de Deus. Não vou repetir para você da glória. O sangue de Jesus Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Em Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Você saiu da tua casa, não é para mais um culto dominical. Você saiu da tua casa, não é olhar para o pastor Edmar, nem para o pregador, nem para nenhum dos nossos irmãos que estão aqui. Você saiu para poder participar da ceia do Senhor, para comer o pão que vai te dar vida e para beber do suco que vai te purificar de toda a inimidade e renovar a tua aliança. Mas também esse sangue precioso não somente perdoa e não somente purifica, esse sangue precioso trai a presença de Deus para perto. Oh meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui para que você dê glória. O sangue de Jesus Cristo atrai a presença de Deus para perto. Quando você clama o sangue de Jesus Cristo, o Pai desce para do teu lado e fala: minha presença está aqui contigo, a minha presença está aqui contigo. Você pode sentir a presença dele nessa manhã, você pode adorar pela presença dele nessa manhã, você pode exaltar pela presença do sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Porque eu falei que é a maior festa do mundo, porque quando você está ceando, a presença de Deus está maior do que o avivamento, a presença de Deus está maior do que o congresso das irmãs que ora. Na ceia, Deus se faz presente para ceiar contigo na terra. E se você acredita, então adore a Jesus pela presença dele na casa. Eu encerro. O sangue que jorrou de Jesus espirrou no soldado romano e pingou na terra. Além dele limpar o homem da imundícia por meio daquela água, e por meio do sangue perdoar pecado, purificar, trazer a presença de Deus, através do sangue, toda maldição ela é quebrada. Não, você não entendeu, vai ser mais forte, glória. Através do sangue, o mal é destruído de uma forma extraordinária. Eu tenho ousadia de dizer que demônio sai através da oração, demônio sai através de jejum, mas a maldição ela é